Boa noite. Após 50 dias de greve, o atendimento foi retomado nesta segunda-feira nas agências do INSS do Amazonas. E o movimento começou logo cedo nas unidades de atendimento aqui da capital. Na capital, quem precisava de atendimento chegou cedo às agências do INSS, mas ainda foi preciso paciência. Nessa unidade, no bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade, o atendimento atrasou mais de 1 hora. Os servidores teriam sido convocados para uma reunião com o gerente da agência. Altair veio com o filho para ser atendido e reclamou da demora. Esse é o Brasil, você paga, mas não é retribuído quase nada. Você só tem direito de pagar, de usufruir é bem pouco. A greve prejudicou a concessão de vários benefícios e até mesmo a realização de perícia médica, que é requisito para o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e especial e para reconhecimento de acidentes de trabalho. De hoje, quando nós chegamos aqui, no horário que estava marcado para 7 horas, não tem ninguém para nos atender. Maria precisava pegar a certidão de tempo de contribuição e também esperava por atendimento. Até agora ainda não foi atendida. Eu só queria saber se a minha certidão vai sair ou não, porque ela vai fazer 1 ano e até agora nada ainda de resolver. É a certidão de tempo de contribuição, para me levar para o meu trabalho, para poder levar os 8 anos que eu tenho aqui do INSS para lá, para o meu trabalho do Estado. É um desrespeito com as pessoas que estão aqui doentes e precisando de auxílio aí e nada de resolver. Os servidores pediam um reajuste salarial de 27,5%. O governo propôs de 10,8% divididos em 2 anos. Mas a principal reivindicação da categoria, atendida pelo governo federal, foi a incorporação das gratificações nas aposentadorias dos servidores, o que motivou o fim da greve. O governador José Mello participou esta manhã da reinauguração de uma escola especializada no atendimento de estudantes com múltiplas deficiências, localizada no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Na ocasião, o governador falou das mudanças causadas pela reforma administrativa entregue hoje aos deputados. Com recursos da ordem de R$526 mil provenientes do Fundo de Promoção Social, a Escola Estadual Manuel Marçal de Araújo, localizado na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, foi completamente reformada. O prédio, que abriga 70 alunos com múltiplas deficiências, está inteiramente adaptado para o atendimento deste tipo de público. Os espaços incluem salas de aula com computador, fraldário e até piscina. Durante a solenidade, o governador falou que o Fundo de Promoção Social, que cedeu recurso para a obra e que tem a primeira-dama do Estado, Edilene Gomes, como patrona, deve ganhar forças com a reforma administrativa entregue hoje à Assembleia Legislativa do Estado. Nós estamos criando agora um recurso, um fundo, que não é o fundo do fundo, vamos chamar assim, que vai aportar um volume substancial de recursos no Fundo de Promoção Social para fazer 2 coisas. Primeiro, atender as pessoas portadoras de necessidades especiais. E segundo, fazer o projeto Todos pela Vida, que é aquele projeto que a gente vai fazer nos bairros de área vermelha. Ainda sobre a reforma administrativa, o governador afirmou que, além de cortar gastos e priorizar as reais necessidades do Estado, a arrecadação também deve ser otimizada e incentivos fiscais devem ser revistos. Tem muitos procedimentos agora que estão sendo tomados de forma muito forte, muito pesada, no sentido de fazer com que a receita do Estado aumente pela via de procedimentos aí, vão evitar a sonegação, vão melhorar a contabilidade do Estado, vão permitir que determinados segmentos que estão aí na informalidade possam vir para a formalidade. E também esta manhã o governador José Mello anunciou mudanças na Delegacia Geral da Polícia Civil para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada julgou inconstitucionais as leis estaduais que equiparavam os cargos de comissários a de delegados de polícia do Amazonas. A medida atingiu centenas de delegados que atuam na capital e no interior e também a cúpula da Polícia Civil. De acordo com José Mello, a decisão sobre o nome do novo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas para substituir Orlando Amaral foi tomado esta manhã. Quem vai assumir é o doutor Acioli, que era o delegado adjunto, ele assume. O atual delegado-geral, ele vai para uma subsecretaria de operações, quer dizer, vai ser subsecretário na Secretaria de Segurança Pública.
e o restante dos ocupantes de cargos comissionados, eu vou deixar o doutor Acioli bem à vontade para que ele possa compor toda a equipe dele. Raimundo Acioli já fazia parte da cúpula da Polícia Civil no cargo de delegado-geral adjunto e agora ganha a responsabilidade de escolher quem assume o seu lugar no cargo. Com a chegada de Orlando Amaral à SSP, Pedro Florencio, que ocupava o cargo de subsecretário adjunto de operações, assume a Secretaria de Administração Penitenciária, no lugar do coronel Luizmar Bonates, que pediu afastamento. A semana passada o doutor Bonates me procurou, conversamos longamente, ele vai agora trabalhar na iniciativa privada e aí ele me deu um tempinho aí para que eu possa recompor a coisa, mas ele será substituído pelo atual secretário de operações da Secretaria de Segurança Pública. Além de Orlando Amaral, após a decisão do STF, outros 95 delegados terão as funções alteradas nos próximos dias. A lei orçamentária anual do município começou a tramitar hoje na Câmara de Vereadores da capital. Os cortes no orçamento da Prefeitura de Manaus para 2016 ultrapassam os 300 milhões de reais como forma de compensar a queda na arrecadação desse ano. E um dos tributos que deve ser reajustado é o IPTU. O valor do orçamento do município previsto para 2016 é de 4 bilhões e 146 milhões de reais. 339 milhões a menos do que o aprovado para esse ano. A lei orçamentária anual do município para o ano que vem já deve começar a ser analisada pelos vereadores na próxima quarta-feira. Para que ela possa seguir um trâmite de forma natural, sem assodamento, quero poder aprová-la até o final de novembro, dando tempo tranquilamente para os vereadores apresentarem emendas e as comissões fazerem devidas análises. Segundo o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o governo municipal sente na pele a queda da receita do repasse de recursos dos governos estadual e federal. Nos 8 primeiros meses deste ano, nós tivemos uma baixa de menos 4,5% no repasse do ICMS para os cofres da Prefeitura. Como uma forma de compensação, uma das propostas da Prefeitura é aumentar a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em 20% na capital. O aumento tem como base uma lei que prevê o reajuste gradual do imposto desde 2012 até 2016. A expectativa para o próximo ano é arrecadar 185 milhões de reais com o imposto. Apesar da menor aplicação de recursos, que deve ser feita em alguns setores, de acordo com as propostas da LOA de 2016, as áreas da saúde e educação devem ser priorizadas. Nós teremos no mínimo 25% dedicados à educação e mais de 15% dedicados à saúde. Outra discussão na Câmara Municipal de Manaus é a proposta de concessão de reajuste salarial de 20% para os servidores efetivos da casa, também para 2016. Enquanto no Amazonas e em todos os estados, você percebe o esforço de governadores e prefeitos que chegam a fazer malabarismos para enfrentar a crise diante da queda das receitas. Em Brasília, o governo federal segue adiando a tal reforma administrativa anunciada há mais de um mês, que prevê a redução de pelo menos 10 ministérios e uma economia de 200 milhões de reais. Reforma, aliás, que já poderia ter sido feita há muito tempo, afinal não é preciso ser muito especialista no assunto para perceber o quanto a máquina pública está inchada. O problema é que enquanto o país caminha para o abismo, as decisões continuam sendo políticas e não técnicas. Ou seja, é preciso decidir primeiro que ministérios vão agradar os partidos da base aliada, PT, PMDB, PDT e PTB. Prova disso é que na semana passada o Congresso Nacional manteve 26 dos 32 vetos da presidente Dilma Rousseff ao aumento de gastos. Mas ainda faltam os vetos mais polêmicos, como o reajuste de mais de 78% aos servidores do Poder Judiciário. E tudo indica que a reforma só vai sair depois da votação desses vetos. Sim, é preciso avaliar primeiro o comportamento dos parlamentares.
E enquanto isso, ao discursar hoje na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, a presidente do Brasil disse que o país não tem problemas estruturais na economia e que as dificuldades estão sendo enfrentadas com ações de reequilíbrio fiscal e financeiro. Resta saber a qual país a presidente estava se referindo. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações apresentou nesta segunda-feira 3 suspeitos de envolvimento no assalto à casa de um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Eles foram presos nos estados do Pará e da Paraíba. A polícia ainda procura um ex-funcionário da família que ajudou no crime. Antônio Cândido Santos, de 44 anos, e Fábio Guimarães Souza, de 36, entraram no apartamento do desembargador, enquanto Albeci Santos Oliveira, de 55 anos, dava cobertura do lado de fora. Nessas imagens é possível ver quando os suspeitos entram no prédio localizado na zona centro-sul da capital. Segundo a polícia, o crime foi planejado com a ajuda de um ex-funcionário da família do magistrado. Os suspeitos receberam informações privilegiadas e tiveram acesso ao residencial, identificados como funcionários do buffet da mulher do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. A família do desembargador foi feita refém pelos criminosos, que levaram joias, relógios e R$3.000 em espécie. Um carro do magistrado usado para auxiliar na fuga foi abandonado pelos suspeitos momentos depois. Após o crime ocorrido no dia 18 de agosto, os 3 foram presos em outros estados. Com a solicitação das câmeras de vigilância, conseguimos identificar os 2 infratores que adentraram na residência do desembargador. São criminosos de fora. Agora a polícia ainda procura pelo suspeito de ajudar a planejar o crime. As investigações prosseguem e em seguida deveremos efetuar a prisão desse 4º elemento. No próximo domingo serão realizadas as eleições para conselheiros tutelares, que pela primeira vez serão unificadas em todo o país. Em Manaus, o pleito será fiscalizado pelo Ministério Público do Estado. 6 promotores do Ministério Público do Estado vão fiscalizar no domingo que vem, dia 4 de outubro, as zonas eleitorais onde estarão acontecendo as eleições para conselheiros tutelares de Manaus. A importância do cargo de conselheiro tutelar é resguardar direitos de crianças e adolescentes. Ela visa a criança e adolescente da comunidade. Não é para favorecer A ou B. Principalmente evitar o uso do cargo para fins políticos, tanto próprio quanto de terceiros, porque o conselheiro tutelar ele pode fazer clientelismo e não desperta suspeita. Serão eleitos 45 conselheiros mais 45 suplentes. Eles vão atuar em 9 zonas da cidade de Manaus, incluindo a zona rural. Este ano, 166 pessoas se candidataram. O salário de conselheiro tutelar é de R$ 1.993, somado aos benefícios, chega a R$ 4.000. Pela primeira vez no Brasil, as eleições deste ano serão unificadas. Cada município fazia a sua eleição em períodos distintos. Então, nós aqui mesmo tivemos no mês de junho, né? Há 3 anos atrás, quando eles foram empossados. Atualmente não, todos serão empossados na mesma data, as eleições ocorrerão na mesma data em todo o Brasil. Esta eleição é facultativa, ou seja, o cidadão não é obrigado a participar. Só para deixar claro, para quem for ao pleito votar, é necessário o documento original com foto, mais o título de eleitor. Só é possível votar nos candidatos da zona onde você mora. O TRE cedeu uma parte do caderno eleitoral com essas informações para que a gente verifique que realmente é aquela pessoa quem está votando. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu esta tarde o julgamento do processo que pedia a cassação do governador e do vice por uso indevido de força policial em um programa de TV durante a campanha eleitoral no ano passado. Por maioria dos votos, José Melo e Henrique Oliveira foram absolvidos da cassação, mas condenados com multa. Por unanimidade, a Corte também votou contra a cassação do mandato do senador Omar Aziz em outro processo parecido. O
processo entrou na pauta do TRE hoje com o resultado praticamente definido, já que dos 6 magistrados com direito a voto, 4 não viram gravidade na propaganda eleitoral de José Melo, o então candidato à reeleição ao governo do Amazonas. O julgamento havia sido adiado por um pedido de vista do juiz Márcio Riz Meirelles, que hoje votou pela não cassação do diploma do governador e do vice, defendendo apenas a aplicação de multa no valor de R$25 mil. E acompanhando o entendimento da maioria dos membros desta Corte, voto pela procedência parcial da representação, condenando a pagamento de multa ao representado José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira. Com o voto do juiz Márcio Riz, 5 membros do TRE entenderam que nesse processo não há provas graves para cassar o mandato de José Melo e do vice Henrique Oliveira. No entanto, o TRE determinou a aplicação de multa no valor de R$25 mil para o governador e seu vice. Esse julgamento começou com afirmações graves e no final nós tivemos aí 5 votos, ou seja, uma maioria ressonante do tribunal afastando a cassação do governador. Outro processo que entrou na pauta do TRE hoje foi o que pedia a cassação do diploma do senador Omar Aziz e de seu suplente Luiz Mitoso. Esse processo trata-se também do uso da estrutura da Polícia Militar e de escolas públicas em propaganda eleitoral. Em seu voto, o relator do processo, o desembargador João Mauro Bessa, votou improcedente a representação, ou seja, pela não cassação do diploma do senador. Eu dou uma prova nesse sentido, não porque, presidente, eu com convicção em desarmonia com o parecer federal, estou julgando improcedente os pedidos formulados na presente demanda. Por unanimidade, a Corte do TRE decidiu que não há motivos, nesse caso, para cassar o diploma do senador Omar Aziz. A Corte entendeu que não ficou comprovada nenhuma das condutas vedadas que foram imputadas pela coligação Renovação e Experiência. Os advogados da coligação Renovação e Experiência não quiseram se pronunciar sobre a decisão da Corte. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira, os detalhes no mapa. Em Pauini, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 28 e 36 graus. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens com chance de chuva fraca. Mínima de 24 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Manaus, a previsão para terça-feira é de sol com muitas nuvens. E temperaturas variando entre 26 e 38 graus. Neste domingo foi comemorado o dia de Cosme e Damião, 2 irmãos que viveram na Ásia e que espalharam bondade por todo o mundo. No Brasil, em devoção aos santos, muitas pessoas costumam distribuir doces e brinquedos para as crianças. Em Manaus, a tradição é seguida todos os anos por esta comerciante. Só neste domingo foram distribuídos na casa dela 500 brinquedos. Mas as guloseimas também fizeram a alegria da garotada. Aí na casa dela pegar brinquedo, geladinho, picolé, quicão, uma sacola cheinha de bombom. A comerciante é devota de Cosme e Damião, considerados protetores dos gêmeos e das crianças. Por isso, as pessoas criaram o costume de distribuir os doces para homenagear os santos ou cumprir promessas feitas a eles. Um trabalho de dedicação que, segundo Keila, não vai parar tão cedo. É muito emocionante, porque um dia eu já tive na situação dessas crianças, pegando, correndo atrás, enfrentando fila. E hoje eu tenho o prazer de fazer, porque hoje eu posso fazer através da ajuda dos meus amigos, dos meus companheiros, das minhas pessoas que me consideram. E me ajudo fazendo essa atividade, né? Fazendo com que as crianças fiquem felizes. E já está em Manaus a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ela chegou de São Paulo no último sábado e fica no Amazonas até o final do ano que vem, como comemoração do aniversário de aparição da imagem da Santa para os pescadores no Rio Paraíba do Sul, que em 2017 completa 300 anos. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida chegou a Manaus nas mãos do bispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio. Quando recebemos a imagem,
de Aparecida, neste caso, é também receber, não simbolicamente, a visita de Maria como peregrina, convidando-nos a ser a seu exemplo peregrinos e peregrinas, capazes de levar a boa nova de Jesus a outras pessoas, a outras famílias. A imagem da padroeira do Brasil chega ao Amazonas, como parte das comemorações dos 300 anos da aparição da Santa aos pescadores no Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida ficou exposta para os fiéis durante alguns minutos no saguão do aeroporto de Manaus e causou emoção. Foi uma emoção tão grande aos pés de Nossa Senhora. Eu vim agradecer pelo dom da vida e agradecer principalmente pelas graças que eu recebi até hoje. E eu tenho um grupo chamado Juventude Missionária, a gente faz parte do Santuário de Aparecida aqui em Manaus e a gente tem recebido muitas bênçãos. Depois de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, ela representa para mim, minha família, tudo. A imagem seguiu no veículo do Corpo de Bombeiros até o Santuário de Aparecida, na área central de Manaus, e foi recebida com festa pela comunidade. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma forma de retribuir o gesto de milhões de romeiros que visitam o santuário localizado em São Paulo todos os anos. É uma forma também de ir ao encontro daqueles fiéis que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o santuário da padroeira do Brasil. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida vai ficar no Amazonas até o final do ano que vem. Ela passará esse tempo, um ano conosco, visitando paróquias, comunidades, famílias, condomínios. Uma agenda já está sendo fechada nesse momento de visitas e celebrações. O verão amazônico fez a Secretaria Municipal de Educação mudar a rotina nas escolas de Manaus. As aulas de educação física tiveram os horários alterados e, onde não foi possível, o jeito foi levar as atividades para dentro da sala de aula. Educação física com quadra vazia e sala de aula lotada? Não dá pra eles mais brincar, porque o sol tá muito quente, a gente fica todo suado, o calor é insuportável, a água diariamente, o tempo todo, não tem como aguentar. Tem explicação e vem lá de fora. As orientações da Secretaria Municipal de Educação é que a gente faça algumas questões básicas para amenizar o calor intenso. Uma delas é que as crianças, de fato, estejam com as garrafinhas, com um copo com água próximo durante todas as aulas. A outra é a rotina da educação física, logo cedo, pela manhã ou no final da tarde. Haja criatividade para entreter toda essa garotada com energia de sobra da Escola Municipal Desembargador Mário Andreasa, na Compensa 2. Por mais que nós tenhamos uma quadra coberta, o calor que vem do chão é intenso, então a gente preferiu fazer primeiro algo mais light, de correção postural, de alongamento, ensinar para eles a forma correta de sentar, de ficar em pé, de se portar. O verão amazônico deste ano é considerado um dos mais severos da história. Na semana passada foram registradas em Manaus temperaturas recordes, o que obrigou a Secretaria de Educação de Manaus a modificar a rotina dos alunos das 501 escolas da rede municipal. Nas últimas 3 semanas, o material didático ganhou reforço. Tem papel, tem lápis e também tem uma garrafinha com água. O calor lá fora é forte e aqui dentro o jeito é ficar todo o tempo no ar-condicionado. Ah, e a educação física? O jeito também é improvisar, olha aqui, ó. Tênis de mesa dentro da sala de aula. Enquanto o verão amazônico com influência do El Niño não vai embora, o jeito é evitar a quadra e se refrescar com uma água bem gelada. E nesse fim de semana, mais uma vez, os atletas do vôlei de praia mostraram muita disposição para disputar a 4ª etapa do circuito Band Salvar na categoria adulto. Desta vez, a competição teve um peso a mais. Não foi fácil para os adversários encarar os atletas amazonenses que já representaram o Brasil em competições nacionais e internacionais e que voltaram à capital para participar do circuito. Eles foram apenas convidados para participar desta edição do circuito Band Salvar de vôlei de praia e chegaram com sede de mostrar serviço. No naipe feminino, Andresa e Luciana desbancaram várias duplas favoritas ao título e chegaram na final com muita moral.
mesmo aconteceu com Bruno de Paula e Luizão, que na decisão provaram por que estão entre os melhores do país. Mas essa batalha até a grande final do circuito começou no sábado. E Bruno e Luizão mostraram por que são respeitados na praia. Os convidados que disputam o circuito nacional conhecem bem as responsabilidades de disputar uma competição de alto nível e aqui em casa eles têm a pressão a mais para sair daqui com a vitória. Na grande final masculina, a dupla Luizão e Bruno mostrou tranquilidade para conduzir a partida. Mesmo assim, Eric e Newton mantiveram o foco e fecharam o primeiro set da grande final. E a essa altura do campeonato, a experiência prevaleceu mais uma vez. Bruno e Luizão correram atrás do prejuízo e fecharam o segundo set, provocando um set de desempate. E de virada, as estrelas do circuito Band Salvário de vôlei de praia levaram a melhor e se consagraram campeões da etapa. Eu acho que a Band está de parabéns pelo evento. Eu acho que no Brasil não tem um evento como esse. Eu fico feliz por saber que está tão organizado e não é uma etapa, é um circuito. Mas é isso aí, é trabalhar cada dia mais, né? Pra gente conseguir mais resultado. A gente entrou muito concentrado, focado, e ele conseguiu mexer um pouco assim com a gente nessa função de provocação, mas foi bom. E os convidados tiveram que enfrentar não só os adversários em quadra, como também o forte calor da cidade. Apesar de dificultar, as temperaturas elevadas não foram obstáculos para a dupla Luciana e Andressa. Na final feminina, elas enfrentaram Patrícia e Osanildes de Roraima. E no jogo acirrado, as amazonenses que moram em Fortaleza, Ceará, também levaram a melhor. Eu quero parabenizar a Band, a Federação Amazonense e todos os patrocinadores que estão investindo no esporte. Tá dito, a gente volta. A gente só tem a agradecer ao público, a presença de jogadores, no caso de âmbito nacional. Que o futuro reserva para nós, amantes do voleibol, um futuro bem grande dentro do Amazonas e dentro da nossa região. E cobrindo o circuito de vôlei, nossa equipe pôde registrar uma grande atração no céu na noite deste domingo. A combinação de dois fenômenos raros que não aconteciam há 33 anos, a superlua e o eclipse lunar. E muita gente também admirou e curtiu o momento aqui em Manaus. Aos poucos ela foi sumindo e ficando cada vez mais escura. Este é o eclipse lunar visto em todo o Brasil e que culminou com outro fenômeno astronômico, a superlua, que é quando a lua fica no seu ponto mais próximo da Terra, conhecido como perigeu lunar. A aproximação da Lua com a Terra fez ela parecer maior em diâmetro do que o habitual. A superlua deixou mais visível o eclipse lunar, que é quando o planeta Terra passa entre o Sol e a Lua, criando assim esse efeito mágico no céu. Tal coincidência é coisa rara. Aconteceu apenas 5 vezes no século passado. Os dois fenômenos não aconteciam juntos desde 1982. Naquela ocasião, muita gente ainda nem tinha nascido. É o caso desta estudante que se encantou com o fenômeno. Sim, muito bom aproveitar esse passeio, né? Curtir esse fenômeno, nós gostamos muito. Foi muito bom. A superlua e o eclipse lunar transformaram o céu da capital amazonense na grande estrela da noite. Quem foi a Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, presenciou nitidamente a raridade. Assim, eu tô morrendo de sono, mas eu acabei vindo mesmo porque eu queria. E acabou que a gente, como a gente já vinha para Ponta Negra, né? E aqui eu acho que é um dos pôr do sol mais bonitos que tem. Então a gente acabou vendo o pôr do sol e esperou a lua vir. E esse eclipse aí também, que é uma raridade, a gente conseguiu ter nesse local maravilhoso várias situações assim bem bonitas. O próximo eclipse lunar deve ocorrer em 2018. Já a aproximação da Lua com a Terra deve acontecer em janeiro de 2019. A superlua e o eclipse lunar só vão acontecer novamente juntos em 2033. Tá aí. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. E também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Acesse Facebook ou Twitter /BandAmazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.